Bom dia. Dando prosseguimento aos nossos estudos sobre os números, agora iremos falar sobre os números reais. Números reais. O que são números reais? Os números reais são números que, quaisquer números, na verdade, são infinitos números. Se você pensar no número 3, ele é um número real. Raiz de 50 é um número real. 50 milhões é um número real. 1,45 é um número real. Menos 30,27 é um número real. Qualquer número que você pensar vai ser um número real. Os números reais são infinitos números. Desse modo, o que a gente compreende? Que o conjunto dos números reais contém todos os outros conjuntos numéricos. Ele contém os conjuntos dos números naturais, contém conjuntos dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais. Vamos analisar alguns números na reta real. E o que seria a reta real? A reta numérica. Por isso que ela também é chamada de reta real, porque todos os números vão pertencer à reta, porque todos os números são pertencentes ao conjunto dos números reais. Primeiro aqui vem o número 3. O número 3, ele pertence ao conjunto dos números naturais. O número -1, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E o 0,5, que também pode ser escrito como meio, 1/2, né? Pertence aos números racionais, porque ele pode ser escrito por uma razão, 1/2. E por último, 2,3658 pertence aos números irracionais. Como a gente já viu, é número irracional porque a sua representação decimal é infinita, 3, 6, 5, 8, reticência. Esse reticência quer dizer que tem mais infinitos números após o 8, ou seja, a sua representação decimal é infinita e não periódica. A gente não observa um padrão ali depois da vírgula, não há uma repetição. E na reta real, aqui, a gente vê o posicionamento desses números. O -1, o 0,5, o 2,3658, o 3, todos eles estão posicionados na reta real. Todos esses números, independentes, eles são naturais, inteiros, racionais, irracionais, todos os números vão pertencer ao conjunto dos números reais. E, por fim, a gente tem aqui o diagrama que traz aquilo que a gente disse sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto aqui em vermelho é o conjunto dos números naturais, desculpa. Ele é definido pela letra N, e esse conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto amarelo, representado pela letra Z. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, que é representado por Q, que é esse conjunto verde. Portanto, o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros, eles estão contidos no conjunto dos racionais. Ao lado, a gente vê um outro conjunto, que é representado pela letra I. Esse conjunto é o conjunto dos números irracionais. Ele está contido, na verdade, apenas no conjunto dos números reais. E os números irracionais também está contido nos números reais,
porque aquilo que nós falamos, todos os conjuntos, seja ele natural, inteiro, racional ou irracional, todos os conjuntos estão contidos no conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Os números reais são infinitos números e, resumidamente, é o conjunto dos números racionais e dos números irracionais.